Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de trigonometria. Agora vamos passar a estudar seno, cosseno, tangente no ciclo trigonométrico, ok? Bem, então vamos ao estudo da função seno. Agora nós vamos chamar de função, porque para cada ângulo nós vamos ter o valor de seno. Tá? Inicialmente vamos desenhar o nosso ciclo trigonométrico. Vamos escolher um ângulo. Tá? Então, estou desenhando um triângulo retângulo dentro do meu ciclo trigonométrico. Eu tenho um arco que parte do ponto A, né? Esse ângulo alfa, que indica um arco que vai de A até a extremidade B. Bem, esse ângulo alfa, ele tem medida de cateto adjacente com valor x e de cateto oposto com valor y, certo? Portanto, aquele ponto B, que representa a extremidade do meu arco AB, que está associado a esse ângulo alfa, ele tem um valor de abscissa e um valor de ordenada. E esse triângulo, né, que se forma entre a abscissa e a ordenada aqui, ele tem hipotenusa valendo 1, porque eu estou dentro do ciclo trigonométrico. E a hipotenusa desse triângulo, ou de qualquer outro triângulo, retângulo que eu desenhar dentro do ciclo trigonométrico terão hipotenusa igual a 1. Bem, então, para esse pequeno triângulo, vamos definir o seno do ângulo alfa. É cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o meu cateto oposto vale y e a hipotenusa vale 1. Isto significa que o seno no ciclo trigonométrico corresponde ao valor da ordenada da extremidade do arco associado ao meu ângulo. Ou seja, quando eu quero ler o valor do seno de determinado ângulo, eu marco a sua extremidade, vou com essa extremidade em linha reta até o eixo y. A distância desse ponto, do eixo y até a origem, corresponde ao valor do seno deste ângulo. Esta é a interpretação do seno no ciclo trigonométrico. O que equivale dizer que, a partir de agora, o nosso eixo y no ciclo trigonométrico é chamado de eixo dos senos. Então, observe. Tá? Desenhei um novo ciclo e identifiquei para vocês que, a partir de agora, no meu ciclo trigonométrico, este eixo é o eixo dos senos. E, portanto, o valor 0 para o seno corresponde à ordenada 0. Como o meu ciclo trigonométrico tem raio igual a 1, lá em cima, nos 90 graus, o valor do seno é 1. E aqui embaixo, o valor do seno é menos 1. Então, vamos ver se nós conseguimos entender. Quando eu tenho um arco, cuja extremidade está no primeiro quadrante, o que eu faço para ler o seu valor do seno? Eu parto dessa extremidade e vou até o eixo dos senos. A distância desse ponto ao zero é o valor do seno dos meus ângulos. Se eu estiver, e portanto, se vocês pegarem qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, todos vão ter seno positivo. Menor valor do seno no primeiro quadrante, menor ângulo é 0. Vou com o ponto 0 até lá, o seno é 0. Vou subindo, 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 90 graus. Eu vou marcar o arco de 90 graus exatamente lá onde o raio vale 1. Bem, agora, vamos, todos os valores positivos. Vamos para um arco do segundo quadrante. Ele inicia em A e vai terminar lá no segundo quadrante. Muito bem. Para ler o seu seno, nós simplesmente vamos em linha reta até o eixo dos senos, que é o eixo Y. Ou seja, todos os arcos do segundo quadrante têm seno de valor positivo. Para 180 graus, que é o extremo, o 90 está lá em cima, o seno é 1. 180 está aqui embaixo, sobre o eixo X, vou até o centro, né? E aí encontro
que o seno de 180 também é zero. Arcos do terceiro quadrante, que tem extremidade no terceiro quadrante. Vou lá com o ponto, que é a extremidade, até o eixo Y, e verifico, então, que no terceiro quadrante os valores do seno serão negativos. Já deu para vocês perceberem que se eu estiver no quarto quadrante, também o meu seno vai ser negativo. O seno de 270, a extremidade do arco de 270 fica em cima, exatamente no ponto em que o ciclo trigonométrico intercepta o eixo dos senos, e o seu valor é menos 1. Quando eu volto para 360, eu volto para a posição zero, e o seno também será zero. Então, o que nós estamos fazendo aqui é compreendendo como se lê, e a partir daí, a gente tira os sinais e os valores do seno dos arcos, de qualquer arco que eu possa trabalhar. Tá? Então, essa é a ideia de seno no ciclo trigonométrico. Bem, agora que definimos o seno no ciclo, vamos analisar essa figura que nós vimos antes. Tá? Vamos construir uma tabela e preencher. Preencher com o quê? Vamos olhando para a tabela e analisando. No primeiro quadrante, a função seno é sempre positiva. O que acontece com seus valores? Tá? O primeiro arco é 0 graus, o último arco 90 graus. Bem, para 0 graus é 0, para 90 é 1. Então, o que está acontecendo? Está variando de 0 até 1, o que significa que os valores do seno estão crescendo. No segundo quadrante, o sinal é positivo também, mas o segundo quadrante começa de 90 e vai até 180. O que nós percebemos? Que 90 é 1, 180, o valor do seno é 0. Então, ele vai de 1 até 0, o que demonstra que ele está decrescendo. No terceiro quadrante, ele é negativo, tá? Ele está lá no 180, ele é 0, no 270 ele é menos 1, então ele vai variar de 0 até menos 1, que demonstra que ele está decrescendo. E no quarto quadrante, 270 até 360, ele vai passar de menos 1, 360 vai dar 0 também. Então, além dele ser negativo, ele está indo de menos 1 para 0, ou seja, ele está decrescendo. Bem, isso nós estamos olhando para esse ciclo pequenininho, no canto de vocês aí, da tela de vocês, estamos fazendo essa análise. Agora eu queria que vocês vissem esse mesmo padrão de comportamento de uma forma um pouco diferente. Nós vamos representar aqui o eixo dos senos. Nós temos valores entre menos 1, 0 e 1. Então, vamos marcar o 0, 1 e o menos 1. O que nós estamos fazendo? Nós estamos marcando o intervalo. Os valores de seno vão variar de menos 1 até 1. O que nós percebemos? O maior valor do seno é 1, menor valor do seno é menos 1. Bem, nós vamos marcar aqui no ponto 0 e vamos passear pelo nosso ciclo. No primeiro quadrante, vejam, nós podemos olhar para o ciclo, podemos olhar para a tabela, estamos percebendo que ele parte do 0 e vai até o 1, no sentido crescente, no primeiro quadrante. Do 1, ele volta para o 0, decrescendo, mas ainda com valores positivos no segundo quadrante. Do 0, ele vai para o menos 1 no terceiro quadrante, então ele está decrescendo novamente, para depois, no quarto quadrante, iniciar no valor negativo, mas ir de volta para o 0. Quando nós completamos uma volta completa, nós voltamos para o mesmo ponto de partida, o valor 0. O que eu quero mostrar para vocês nesta reta é aquilo que nós chamamos de período da função. Se eu tiver um outro arco, se eu começar a segunda volta, eu vou repetir sempre os mesmos valores, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto quadrante. Todos nesta sequência, sempre, a cada volta, os valores vão se repetir
de 360 em 360 graus. Isto em trigonometria chama-se período da função. Então vejam, gente, nós desenhamos um ciclo, nós colocamos os sinais, vimos o maior, o menor valor, o valor intermediário, que é o zero. Escrevemos isso em forma de tabela, colocamos isso na forma do eixo dos senos. E agora, vamos generalizar isso. Vamos então escrever aquilo que nós analisamos anteriormente. Nós chamamos de observações importantes sobre a função seno de x. Para a função seno de x, escrita dessa forma, eu tenho algumas coisas que eu já posso generalizar. Do tipo, quando nós falamos em função, nós sempre nos preocupamos com domínio, com imagem. Então, a função seno de x, qual é o domínio? Ô, professor, o que é o domínio? Quem muda no seno é o ângulo. Existe algum ângulo que eu não consigo calcular o valor do seu seno? Olhando para o meu ciclo trigonométrico, existe algum ângulo que eu não vou conseguir calcular? Não. Qualquer ângulo é possível de se encontrar. Basta encontrar a extremidade do ângulo no ciclo trigonométrico e ler a sua ordenada. Encontramos o valor do seno. Então, todos os ângulos, absolutamente todos eles, possuem valor de seno. Portanto, o domínio da função é reais, porque todos os ângulos possuem seno. Qual é a imagem? Bom, nós falamos antes que o maior valor do seno é 1, o menor valor do seno é menos 1. O valor da função é a sua imagem. Então, a imagem da função seno é o intervalo fechado de menos 1 a 1. Como as funções trigonométricas, elas vão sempre se repetir de tempos em tempos, de ângulos, depois de dar algumas voltas, os valores vão se repetir na mesma sequência. Então, nós falamos antes que o período é exatamente esse intervalo, né, de quanto em quantos radianos, porque ele deve ser expresso em radianos, os valores da minha função, os valores que a minha função assume, vão ser repetidos na mesma sequência. Então, nós fizemos o desenho no slide anterior e percebemos que o período é 360, só que nós escrevemos em radianos. Então, o nosso período é 2π radianos. Bem, estamos quase com todos os conceitos para a função seno em andamento. Mas, agora, nós precisamos conversar sobre o seno de menos x. Como eu identificaria o valor do seno de menos x? Então, vamos desenhar aqui o nosso ciclo trigonométrico, identificando o nosso eixo dos senos, que é o eixo das ordenadas, nosso eixo y. Vamos marcar a origem dos nossos arcos e vamos desenhar o que é um arco de menos x. É um arco que parte de A e, em vez de ir no sentido anti-horário, anda de A no sentido horário. Então, o nosso arco, ele teria extremidade no ponto B. Esse seria o nosso arco menos x. Como nós já aprendemos a ler o seno, nós sabemos que nós temos que identificar a ordenada da extremidade desse arco. Então, o nosso B está aqui, vamos ler o valor da sua ordenada. Essa distância do zero até o ponto de encontro ali, né, é o valor da minha ordenada, representa o seno de menos x. Nós vemos que esse valor é um valor negativo. Tudo bem, mas, prof, vamos relacionar com a simetria do menos x no primeiro quadrante. Como assim? Sim, no arco de menos x também tem a sua simetria no primeiro quadrante. Nós temos que encontrar uma extremidade B', de tal maneira que, né, de A a B', o meu raio forme um ângulo de mesma abertura que o menos x, então seria o meu arco de x. Essa extremidade B' tem um valor de ordenada, então um valor de seno, que se identifica como este comprimento. Isto é o seno de x. O que nós percebemos? Que os dois valores são iguais, porém simétricos. Um é positivo, o outro é negativo. Isto é simetria. Então,
nós podemos dizer que o seno de menos x é igual a menos o seno de x. É o seno de x de sinal contrário. No primeiro ano, quando a gente estuda as funções, a gente fala em função composta, em função inversa, mas também a gente aprende a determinar se uma função é par ou se ela é ímpar. Quando os valores, as imagens para valores simétricos de x. Então, a professora dizia para vocês, calculem o f de menos 1 e o f de 1. E observem o que acontece. Se o valor der igual, a imagem do 1 e do menos 1 for igual, nós vamos ter uma função par. Mas, se os valores derem o mesmo, porém de sinais contrários, nós vamos ter uma função ímpar. E se eles não forem, os números não forem iguais, portanto não pode se falar em simetria, ela não é nem par e nem ímpar. O que nós estamos observando? Que o seno de menos x, que seria o meu menos 1, é igual a menos o seno de 1. Ou seja, a nossa função é uma função ímpar. Então, essas observações que eu estou conversando com vocês, nesse slide, elas costumam ser cobradas na forma de questões objetivas. Eles costumam nos dizer, por exemplo, assim, o período da função seno de x é π radianos. Verdadeiro ou falso? Falso. Se é seno de x, o período é 2π. Bem, estamos começando a trabalhar com o seno. Temos informações básicas. Mas nós comentamos na videoaula anterior que duas funções são básicas. Para que eu possa estudar as outras funções, eu preciso dominar a função seno e a função cosseno. Então, vamos fazer o mesmo estudo que nós fizemos com o seno, vamos fazer com o cosseno agora. Então, vamos lá. Vamos descobrir em que eixo se lê a função cosseno. Bem, então, vamos desenhar o nosso ciclo trigonométrico com os eixos x e y. Vamos marcar a origem dos arcos, vamos escolher um arco de extremidade B que forme, então, com o eixo x, um ângulo alfa. Formou-se o triângulo retângulo em que nós temos cateto adjacente x, cateto oposto y e hipotenusa 1. Aquele ponto B, extremidade do meu arco alfa, tem abscissa x, ordenada y. Nós já sabemos que o valor da ordenada é o valor do seno desse ângulo alfa. Definindo como nós fizemos, né? Acho que vocês já conseguiram perceber que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o nosso cateto adjacente para o nosso ângulo é a medida x da abscissa da minha extremidade B. Porque a minha hipotenusa é 1. Então, o cosseno de qualquer ângulo se lê trazendo a extremidade em linha reta até o eixo x, que agora deixa de ser chamado de eixo x, ou eixo das abscissas, para ser chamado, no ciclo trigonométrico, de eixo dos cossenos. Ok? Então, agora vocês veem que as coisas começam a se repetir. Quando eu aprendi a pensar com uma função, eu vou começando a utilizar as mesmas regras e observando o que acontece com a minha função. E aí, nós temos, então, que o nosso eixo x agora é o eixo dos cossenos. E que o cosseno de 0 grau, que é a origem dos arcos aí, vai ser igual a 1. Que o cosseno de 90 vai estar lá na extremidade do primeiro quadrante, eu vou descer em linha reta até tocar no eixo dos cossenos. Bem, mas aí é a origem dos nossos arcos, do sistema cartesiano. Então, o cosseno de 90 é 0. 180 vai ficar sobre o eixo dos cossenos, portanto, é menos 1. 270 é 0. E aí nós começamos, ó, gente. No primeiro quadrante, quando eu vou observar, pego a extremidade do arco, venho até o meu eixo dos cossenos. O seu valor está à direita do 0, é positivo. Um arco no segundo quadrante, desço, vou ler a sua abscissa
ela é negativa. No terceiro quadrante, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que ir em linha reta até o eixo dos cossenos. Portanto, ele vai estar à esquerda do zero. O cosseno no terceiro quadrante também é negativo. E no quarto quadrante, o nosso cosseno será positivo. Começamos a observar. Vejam, este ciclo é extremamente importante, porque ele nos mostra maior valor do cosseno, 1, menor valor do cosseno, menos 1. Sinais em cada quadrante, mais, menos, menos, mais. Na sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Nós conseguimos olhar para o ciclo e observar que no primeiro quadrante o cosseno vai de 1 para 0. No segundo quadrante, ele vai de 0 para menos 1. Então, vamos construir, como nós fizemos com o seno, a tabela e observar o que vai acontecer. Aqui está o nosso ciclo e aqui nós vamos começar a fazer a análise. O cosseno, sinal no primeiro quadrante, positivo. Então, ele começa, né? No 0 graus, nós temos cosseno 1. Bem, nós vamos até 90. Lá no 90 temos que descer em linha reta, vai dar 0. Então, a variação é de 1 para 0, o que significa que ela está decrescendo. Segundo quadrante, começa no 90, vai terminar no 180. Bem, no segundo quadrante ele é negativo. Mas para 90 é 0, para 180 é menos 1. Vai de 0 para menos 1, continua decrescendo. No terceiro quadrante, ele também é negativo, ele está indo do menos 1 para o 0. Por quê? 180 é menos 1, 270, vamos pegar o ângulo de 270, vamos até o eixo x, eixo dos cossenos, vai dar um valor 0. O que está acontecendo? De menos 1 para 0, estou crescendo. E no quarto quadrante, então, eu sou positivo, eu vou do 0, né, para 270 é 0, até o 360 eu volto para a posição do 0 graus. Portanto, o meu cosseno é 1 e eu estou também crescendo. Gente, a partir disso, nós já conseguimos observar, né? Eu não fiz mais agora o eixo dos cossenos, não fiz mais aquela transposição, mas nós podemos observar pela variação. Vejam, eu começo no 1, vou para o 0, do 0 eu vou para o menos 1. Aí, eu do menos 1 volto para o 0 e do 0 eu volto para o 1. Eu voltei para o meu ponto de partida depois de ter efetuado uma volta completa. Então, o meu período para a função cosseno também é 2π radianos. Meu maior valor é 1, meu menor valor de cosseno é menos 1. Portanto, a sua imagem é de menos 1 até 1. E o domínio? Existe algum ângulo que eu não vou conseguir encontrar o valor do cosseno? Não, posso continuar dando voltas. Eu vou repetir sempre os mesmos valores, mas todos os ângulos terão valor de cosseno. Então, seu domínio é reais. Viram como foi fácil? Olhando para a tabela, nós conseguimos tirar as nossas observações importantes sobre a função cosseno. O domínio, reais. Imagem, de menos 1 até 1. Período, de quanto em quanto eu repito os mesmos valores na mesma sequência, depois de uma volta completa, 2π radianos. Essa é a nossa função cosseno. Mas agora nós precisamos saber como calcular o cosseno de menos x. Será que cosseno também é ímpar, como asseno? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos desenhar o nosso ciclo trigonométrico, né? Nosso eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Vamos marcar o ponto de origem dos arcos. Vamos marcar a extremidade do nosso arco, menos x. Vamos ler a sua abscissa e identificamos que isso é o valor do cosseno de menos x. A simetria de menos x no primeiro quadrante é um arco de extremidade B', que corresponde a um arco X. Se eu for ler a abscissa do B', que é a extremidade do meu arco, nós vamos perceber
que o cosseno de x dá exatamente o mesmo valor, mesmo tamanho que o cosseno de menos x. Então, nós dizemos que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Como eles têm o mesmo valor para arcos simétricos, a minha função cosseno é uma função par. Ok, gente? Vejam que as coisas começam a fazer sentido quando a gente começa a entender onde se faz a leitura, o que representa. A partir de agora, nós temos informações extremamente importantes sobre a função seno e sobre a função cosseno. Com as informações que nós temos, pessoal, nós agora podemos completar o nosso relógio trigonométrico. Você se lembra que quando nós desenhamos o nosso relógio, comentei que ele ainda não estava completo, que ele mostrava as nossas simetrias. Então, nós temos as simetrias do 30, o 30, o 150, o 210 e o 330. As simetrias do 45, 45, 135, 225 e 315. E as simetrias do 60, tá? O 120, o 240 e o 300 graus. Nesse relógio ainda nós vamos identificar os extremos de cada quadrante. Então, o 0 graus, o 90, o 180, o 270 e o 360. Colocamos abaixo do zero para identificar que nós completamos a nossa volta. Como agora nós sabemos que o eixo vertical é o eixo dos senos, nós vamos completar. Por quê? Qual é o valor do seno de 30 graus? É 1/2. Então, agora nós vamos completar os valores para os ângulos que nós conhecemos. Nós conhecemos para o zero, que é 0. Né? Vamos ler a extremidade da zero. O seno de 30 foi calculado no triângulo, retângulo. O seno de 30 é 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90, 1. Consequentemente, vejam, por isso nós agora as simetrias passam a ter sentido. Vejam que na direção do 30 nós temos o 150, que tem o mesmo seno. Abaixo do zero, bem, são as simetrias do 30. Então, o 330 e o 210, eles são simetrias do 30, eles têm o mesmo valor de seno, porém situados abaixo. Foi o que nós falamos. Então, ele vale menos 1/2. Aí, para o 315 e o 225, são simetrias do 45. Eles formam a mesma abertura, mas estão abaixo do eixo horizontal, onde se medem as simetrias. Por isso que o seu seno é menos raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa para o 300 e para o 240. Seu seno é o de 60, mas de sinal contrário. Menos raiz de 3 sobre 2. E o de 270, que é menos 1. Esse é o eixo dos senos. Mas nós sabemos o cosseno de 30, de 45, de 60? Então, nós podemos completar o nosso eixo dos cossenos. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1/2. Colocamos os valores. Cosseno de 90, 0. E aí vamos passar para as simetrias em relação ao eixo dos cossenos. Mas o 120 é a simetria do 60. Porém, no cosseno dele, em simétrico, né? À esquerda da origem. Então, nós vamos colocar o menos 1/2. Para o 135, é simetria do 45. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. O 150 é simetria do 30. Então, vamos colocar menos raiz de 3 sobre 2. E para o 180, o seu valor, que é menos 1. Agora, esta figura com os senos identificados, os cossenos identificados e as suas respectivas simetrias, as simetrias do 30, do 45 e do 60, nós temos o nosso relógio trigonométrico completo. Como nós vamos usar isso? Como nós vamos usar os conceitos que nós construímos nessa videoaula? Agora nós vamos testar. Nosso primeiro exemplo bem simples. Determine o valor de
seno de 1665 graus. Uau, professora, como que eu vou fazer isso? Bem, nós estudamos arcos côncavos, estudamos simetrias. Um arco de 1665 deu várias voltas. Então, nós vamos encontrar o arco que esteja dentro da primeira volta. Ou seja, nós vamos achar a primeira determinação positiva do arco de 1665. Ok? E o que nós fazemos para achar a primeira determinação positiva? Nós vamos pegar o nosso 1665 e vamos dividir por 360. Nós vamos ter que dar 4 vezes 1440. Vamos subtrair e vamos então encontrar 225 graus. Então, o seno de 1665, quer dizer que o arco de 1665 deu 4 voltas e andou mais 225. Então, a extremidade do arco de 1665, ela coincide com a extremidade do arco de 225. Então, nós vamos escrever seno de 225. Bem, mas nós queremos calcular o valor do seno de 225. Então, agora, a primeira coisa que a gente pergunta é, esse arco de 225, ele faz parte das simetrias lá do meu relógio trigonométrico? Ele se encontra no meu relógio trigonométrico? Então, veja, eu fui buscar o meu relógio trigonométrico, o 225 está no relógio trigonométrico, e eu sei ler o seno de 225 nesse relógio. Pego a extremidade de 225 e vou em direção ao eixo dos senos, ao eixo y. Qual é o valor que eu tenho ali? Menos raiz de 2 sobre 2. Acabei de calcular o seno de 1665. Vejam que não é difícil. A gente estudou, a gente já sabe, a gente fala em primeira determinação positiva do arco. A primeira determinação positiva do arco vai me permitir localizar a extremidade do arco para fazer a leitura do seu valor do seno. Quando a minha primeira determinação positiva for qualquer um desses arcos situados no relógio trigonométrico, faço a leitura direta no relógio trigonométrico. Vamos continuar. Vamos calcular agora o cosseno de 510. 510 já deu mais do que uma volta. Então, vamos exatamente descontar essa volta. Descontar exatamente. Vamos fazer 510 dividido por 360, dá uma vez. 510 menos 360 dá 150 graus. Então, o arco de 510 e o arco de 150 têm a mesma extremidade. Então, o cosseno de 510 é igual ao cosseno de 150. 150 está no meu ciclo trigonométrico? Sim. Vou lá na extremidade do arco de 150 e vou para o eixo dos cossenos, portanto, o eixo horizontal, e verifico o valor. Menos raiz de 3 sobre 2. Terminei. Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando, professora, e se a extremidade, a minha primeira determinação positiva do arco, não estiver no ciclo trigonométrico? Como a gente vai calcular? Então, vejam. Nós agora vamos pegar um arco de 1210 graus. Realizou voltas completas, vamos descontar as voltas completas. Então, nós fizemos 1210 dividido por 360, 3 vezes 1080, sobrou 130 graus. 130 graus não está no nosso relógio trigonométrico. Então, primeiro eu achei a primeira determinação positiva do arco, que é o 130. Agora, eu não posso parar aqui. Todas as minhas respostas, todos os valores que eu coloquei no relógio trigonométrico se relacionaram com a simetria do arco no primeiro quadrante. Calculamos antes o cosseno de 150, mas o 150 é a simetria do 30. O cosseno de 30 era a raiz de 3 sobre 2, mas como o 150 está no segundo quadrante, ele ficou com menos raiz de 3. Toda a movimentação que a gente fez para construir o relógio trigonométrico, a gente vai fazer com as simetrias para os arcos que não estão no relógio trigonométrico. Traduzindo, nós vamos desenhar um ciclo trigonométrico, vamos localizar a extremidade de um arco de 130 graus, mais ou menos aqui. Vejam que eu já coloquei o raio, porque o que me interessa é,
para encontrar a simetria do 130 no primeiro quadrante, então, eu tenho que localizar o arco do primeiro quadrante. O que eu já desenhei aí? Eu já peguei a extremidade e verifiquei que o seno de 130 é um seno positivo. Porque o 130, né, eu pego a extremidade e levo até o eixo dos senos. O seno é positivo. Mas eu tenho que indicar que este seno é igual ao valor do seno de que arco do primeiro quadrante. Alguns programas no YouTube, alguns professores, alguns livros, inclusive, não falam em simetria, mas falam em redução ao primeiro quadrante. É trabalhar com a simetria. Um arco de 130 graus forma que ângulo com o eixo X? Bem, até o eixo do 130 até o eixo X são 180 graus. Ah, mas para ir do 130 para o 180 tem que fazer 50 graus. Então, eu fiz 180 menos 130, 50 graus. Encontrei a simetria no primeiro quadrante. Como o 130 e o 50 têm o mesmo valor do seno, ele é positivo para os dois, eu vou escrever, então, que o seno de 130 é igual ao seno de 50 graus. Eu termino o cálculo, ou eu identifico o valor do seno com a simetria do primeiro quadrante. Vamos fazer mais um para ver se nós entendemos. Ok? Vou querer calcular o cosseno de 955 graus. Passou, né? A gente já consegue começar a pensar, já passou de 2 voltas, porque 2 voltas são 720. Bom, vamos fazer 955 dividido por 360, 2 vezes. Vou descontar 720, sobram 235 graus. Então, o cosseno de 955 é igual ao cosseno de 235. Só que a extremidade do cosseno de 235, ela está no terceiro quadrante. E eu sei que no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então, vejam, eu já coloquei lá, fiz o meu desenho, identifiquei lá o meu 235, identifiquei que o cosseno é negativo, já coloquei lá o meu sinal. Eu estou fazendo o desenho para que a gente possa entender o pensamento, mas nós não precisamos fazer o desenho, não podemos errar. Podemos fazer só com o pensamento. Bom, mas como 235 não está no ciclo trigonométrico, eu preciso da sua simetria no primeiro quadrante. Então, eu preciso saber o raio ali no 235 forma que ângulo com o eixo X? Ele passou de 180. Quantos graus ele passou de 180? 55 graus. Então, a minha simetria lá no primeiro quadrante é o meu arco de 55 graus. O que significa que o cosseno de 955 é igual ao cosseno de 235, que é igual a menos o cosseno de 55, porque o cosseno do 55 é positivo e o do 235 é negativo. Gente, começamos a trabalhar com trigonometria. Nós vamos, então, agora a mais um tipo de exercício. Na videoaula anterior, nós aprendemos as razões trigonométricas. Eu vou me referir às razões trigonométricas como as definições das funções. Seno e cosseno básicas, tangente, seno dividido por cosseno, cotangente, o inverso da tangente ou cosseno sobre seno, a cossecante, o inverso do seno, e a secante, o inverso do cosseno. E aprendemos 3 relações, sendo a primeira a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco igual a 1. 1 mais tangente ao quadrado do arco igual a secante ao quadrado desse mesmo arco. E 1 mais cotangente ao quadrado do arco igual a cossecante ao quadrado do arco. Então, eu tenho que ter em mãos essas definições e essas relações para resolver exercícios desse tipo. Sabendo que o seno de x igual a 3/4, está me dando o valor do seno de um ângulo, que eu não sei quem é igual a 3/4. E que π meios menor que x menor que π determine o valor do cosseno de x.
Eu tenho seno e eu quero cosseno do mesmo arco. Opa, já pensei que quando eu tenho seno e quero cosseno, vou para a relação trigonométrica fundamental. Mas para que serve esse π meios menor que x menor que π? Ele está identificando, porque ele não diz quem é o meu arco, mas ele está identificando em que quadrante o meu arco está, para que eu selecione o sinal da função que eu estou trabalhando. Então, vamos lá. Nós temos o seno, π meios é 90, π é 180, então nós estamos no segundo quadrante. E nós vamos calcular através da relação trigonométrica fundamental. Bem, nosso seno é 3/4 e a função trigonométrica diz que nós temos que elevar ao quadrado. Então, 3/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Vamos elevar ao quadrado, isso é 9/16, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Isso é uma equação normal, com uma fração. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. 16. 16 dividido por 16, 1 vezes 9, 9. Mais 16 dividido por 1, 16 vezes cosseno ao quadrado, 16 vezes cosseno ao quadrado de x. O cosseno ao quadrado, o seno, a função, eles funcionam como se fosse uma variável qualquer. 16 dividido por 1, 16 vezes 1, 16. Bem, vou passar o 9, vou ficar com 16 cosseno ao quadrado de x igual a 16 menos 9. Ou seja, 16 cosseno ao quadrado de x igual a 7. O 16 está multiplicando, vai passar dividindo. Cosseno ao quadrado de x igual a 7 sobre 16. Bem, como que se tira o quadrado do cosseno? Aplicando a raiz quadrada. Então, nós vamos escrever que o nosso cosseno de x é mais ou menos a raiz de 7 sobre 16. Gente, é nesse momento, tá? Que algumas coisas nós vamos ter que ter bastante cuidado. Primeiro, não existe trabalhar com calculadora na trigonometria. As respostas serão sempre fornecidas na forma de números racionais. Tudo que pode ser escrito na forma de fração. As raízes que for possível a gente decompõe, o que não for possível se deixa como está. E nós é que temos que colocar o sinal no final do estudo da função que a gente está fazendo. Então, eu tenho que calcular o cosseno. Eu coloquei mais ou menos porque eu ainda não sei se ele é positivo ou negativo. É a raiz de 7 sobre 16. Então, eu vou fazer que o meu cosseno, como eu estou no segundo quadrante, o meu cosseno, ele será negativo. Então, eu tenho que colocar. Tá? Raiz de 7 não tem exata, vai ficar raiz de 7, raiz de 16 é 4. Pronto, encontramos o nosso cosseno. Nosso cosseno de x é menos raiz de 7 sobre 4. Gente, a trigonometria em si não é difícil. Aqui eu tenho que dominar soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, trabalhar com radicais e, principalmente, não esquecer que nenhuma fração pode ter raízes no denominador e que para eliminar a raiz de um denominador eu preciso efetuar a racionalização. Então, a Prof. Beth vai dar um conselho para vocês. Quando a gente está trabalhando em trigonometria e a gente olha, vai trabalhar com uma fração. Se eu estou com uma função a ao quadrado e o denominador tem raiz quadrada exata, eu não simplifico a minha fração. Para quê? Para evitar de ter que fazer a racionalização. Mas, se ele não tiver, eu vou ter que fazer a racionalização. Ok? Vamos a um outro exemplo. Sabendo que cosseno de x igual a menos raiz de 6 sobre 4, com π menor que x menor que 3π meios, encontre o valor da tangente de x. Então, veja, eles me deram um cosseno, eu quero calcular a tangente. Ele não diz quem é o ângulo, mas ele me diz em que quadrante esse ângulo está.
π é 180, 3 π meios é 90, 3 vezes 90 dá 270, ou seja, eu estou de 180 a 270, eu estou no terceiro quadrante. Tá bem? Então, eu vou continuar trabalhando. Ah, já sei o quadrante, já sei o cosseno. Como é que eu vou calcular a tangente, professora? Bem, nós podemos usar o caminho de que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Nós temos o cosseno, precisamos encontrar o seno. Dá ótimo, tranquilamente podemos usar a relação trigonométrica fundamental. Nosso seno ao quadrado nós não conhecemos, nós vamos pôr menos raiz de 6 sobre 4 ao quadrado igual a 1. Então, nosso seno ao quadrado será menos ao quadrado dá mais, raiz de 6 ao quadrado dá 6, 4 ao quadrado dá 16. Fica 6 sobre 16 igual a 1. Vamos tirar o mínimo, como nós fizemos anteriormente, tá? Então, 16 seno de x, seno ao quadrado de x, mais 6 igual a 16, tá? Tirei o mínimo. Vou passar o 6, ele vai subtrair, vou ficar com 16 seno ao quadrado de x igual a 10. Seno ao quadrado de x igual a 10 sobre 16. Bem, nós temos que extrair a raiz. Então, o nosso seno será igual mais ou menos a raiz quadrada de 10 sobre 16. Como se extrai essa raiz? Raiz do numerador, raiz do denominador. Mas nós temos que escolher o sinal de acordo com o nosso quadrante. No terceiro quadrante, o nosso seno é negativo. Menos, raiz de 10 não tem exata, nós vamos identificar o raiz de 10, e o 16 é 4. Achamos o nosso seno. Mas nós queremos calcular a tangente. Então, nós vamos fazer o nosso seno, que é menos raiz de 10 sobre 4, dividido pelo nosso cosseno, que é menos raiz de 6 sobre 4. Bem, então, a nossa tangente, menos dividido por menos, vai dar mais. Eu tenho que dividir a fração raiz de 10 sobre 4 pela fração raiz de 6 sobre 4. Como que se divide? Numerador vezes o inverso do denominador. Então, nós vamos colocar raiz de 10 sobre 4 vezes 4 sobre raiz de 6. Nós estamos multiplicando. Nós temos um 4 multiplicando, um dividindo. Nós vamos simplificar. Então, a nossa tangente vai resultar em raiz de 10 sobre raiz de 6. Nós não podemos deixar a raiz. Então, nós temos que racionalizar. Ou seja, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo radical, que no caso é raiz de 6. Vamos efetuar. Vejam que agora nós vamos fazer multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Não posso simplificar. Se eu simplificar a raiz de 6 do numerador com uma do denominador, estou voltando para o resultado inicial. E eu preciso tirar a raiz do denominador. Essa é a minha racionalização. Então, nós vamos manter tangente igual. Como é que se multiplicam radicais? Mantém a raiz, multiplica o radicando, o que está dentro. Então, isso vai me dar raiz de 10 vezes 6, raiz de 60, sobre raiz de 36, que é 6. 60 não é número primo, então eu tenho que decompor. Eu vou lá no meu rascunho, vai dar por 2, dá 30, dá por 2, dá 15, dá por 3, dá 5, dá 5, dá 1. Ou seja, raiz de 60 é raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tirando o 2 de dentro da raiz, porque ele tem potência par, nós vamos ficar com 2 raiz de 15 sobre 6. Outra coisa é extremamente importante, é obrigatório a simplificação quando possível no meu resultado. Dá para simplificar o 2 e o 6, nós vamos obter que a nossa tangente é raiz de 15 sobre 3. Resolvemos o nosso exercício. Pessoal, eu quero mostrar aquele exercício que eu acabei de fazer com vocês de uma outra forma. Alguns exercícios de trigonometria, vocês vão ter a possibilidade de resolver de duas formas diferentes. Então, vejam. Nós temos o mesmo enunciado. Sabendo que cosseno de x é igual a menos raiz de 6 sobre 4, com π menor que x menor que 3 meios, encontra o valor da tangente de x.
Ah, professora, não estou vendo como. Gente, é habilidade, tá? Então, eu sei que além de seno, cosseno, eu tenho outras funções. Tenho funções inversas. Eu sei que tenho o inverso do seno, eu tenho o inverso do cosseno. Então, vejam, é esta forma. Eu tenho cosseno, não, mas eu tenho o inverso do cosseno. O inverso do cosseno é a secante. Existe uma relação que trabalha com a secante? Sim, tem uma relação que diz que 1 mais tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x. E a tangente é exatamente o que eu quero calcular. Então, eu tenho um outro caminho a percorrer, tá? Então, eu vou fazer justamente isso. Aos poucos, trabalhando com as funções, nós vamos aprendendo isso. Essa é uma, vamos dizer assim, uma dica. Quando vocês têm uma função, pergunte se vocês fizerem o inverso daquela função. Ela existe? Sim, o inverso do cosseno é secante. Com a secante eu consigo calcular a tangente? Sim, porque eu tenho uma relação entre a tangente e a secante, tá? Então, eu vou escrever exatamente isso, tá? Eu tenho o meu quadrante, eu quero a tangente, mas eu vou escrever que a secante é o inverso do cosseno. Como que eu vou escrever o inverso de menos raiz de 6 sobre 4? Inverte. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, a minha secante de x seria menos 4 sobre raiz de 6. Raiz de 6 não pode ficar no denominador, nós vamos ter que racionalizar. Vamos multiplicar por raiz de 6 e raiz de 6, numerador e denominador. Nós vamos encontrar menos 4 raiz de 6 sobre 6. O 2 e o 6, o 4 e o 6 nós podemos simplificar. Isso vai me dar 2 raiz de 6 sobre 3. Bem, a relação que nós temos é que 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Nós temos o 1 mais tangente, nós não temos a tangente, nós temos a secante. A secante é menos 2 raiz de 6 sobre 4. Bem, elevando ao quadrado, nós vamos ter o 1 mais tangente ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, raiz de 6 ao quadrado, 6, menos ao quadrado vai ficar mais, e o 3 ao quadrado, 9. Então, 4 vezes 6, 24, sobre 9. Bem, eu vou fazer também de uma outra maneira para que a gente também possa começar a pensar de uma maneira mais rápida de se fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Vou passar o 1 para o segundo membro, porque eu quero calcular a tangente ao quadrado de x. Então, ficaria 24 nonos menos 1. Mas o que é 1? A gente diz que o 1 é 1 inteiro. Quem é o meu denominador da minha fração? 9. O que é 1 inteiro de 9? É 9 sobre 9. Então, estou fazendo o mínimo sem dizer que eu estou fazendo o mínimo. Fazer 24 nonos menos 9 nonos. 9 dividido 9 dá 1. E eu estou com o mesmo denominador que a minha fração anterior. Então, a minha tangente ao quadrado vai ser 24 menos 9, 15 sobre 9. Tangente ao quadrado, 15 nonos. Bem, é tangente ao quadrado, vamos extrair a raiz. Tá? A nossa tangente vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 15 nonos. Como nós estamos lá no terceiro quadrante, né? Π é 180, 3π meios é 270, estamos no terceiro quadrante. Como é que nós vamos saber o sinal da nossa tangente, professora? Bem, a tangente é seno sobre cosseno. É que nós não estudamos ainda a tangente, mas nós vamos pensar. Seno sobre cosseno. No terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo. Então, menos com menos vai dar mais. A minha tangente no terceiro quadrante, ela é positiva. Raiz de 15 não tem exato, vai ficar sobre 3. Vejam que nós fizemos o mesmo exercício que o anterior, com muito menos trabalho. Tudo vai depender da minha habilidade com as informações, com os conceitos que eu já possuo de trigonometria. Bons estudos!